Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre uma renúncia que o Senhor me pediu para fazer e talvez fale também ao seu coração. Quando a gente se converte, nós sabemos que temos que renunciar a várias coisas, né? Se você bebe, você para de beber, se você fuma, você para de fumar, se você xinga, você para de xingar, se você em relação fora do casamento, você para de ter. Tudo isso, o óbvio, né? Para de mentir e tal, tudo isso óbvio que nós sabemos que temos que agir. No meu caso, a renúncia que o Senhor me pediu não é exatamente um pecado, mas era algo que estava tomando o lugar do Senhor no meu coração. E aqui pode se encaixar várias coisas. Pode ser uma pessoa, pode ser um artista, pode ser o celular, pode ser a rede social. No meu caso, era os romances, mais especificamente os doramas e os livros de romance. Para mim, era como se fosse uma fuga da realidade. Se você acompanha o canal, aqui eu falei sobre a época que eu passei muitos problemas no meu casamento, que Deus restaurou o meu casamento, né? Inclusive, eu vou deixar aqui, se você não assistiu ainda. E nessa época, foi a época que eu mais consumi doramas e livros de romance. Por quê? Eu entrava naquele mundinho meu e esquecia os problemas que eu estava vivendo na minha vida particular. Quando você é acostumado a assistir romance, eu sempre fui acostumada a assistir romance de adolescência, né? Eu sempre gostei muito de série, de filme, de novela, sempre gostei. Só que a gente sabe que essas séries e filmes e novelas sempre tem algo que desagrada ao Senhor, que não segue os princípios do Senhor. Então eu parei de assistir. Quando surgiram os doramas, foi como se eu entrasse num mundo assim de conto de fadas. Eu tô assistindo uma coisa que é leve, que demonstra os princípios de Deus na conquista, no namoro, que não desagrada ao Senhor, não tem aquelas coisas assim explícitas. E eu falei, não, tá tudo bem, vou assistir. E eu comecei a assistir os doramas e realmente assim foi uma época que eu entrei naquele mundo totalmente de dorama, que eu não conseguia parar de assistir mais. Se eu tinha um tempinho livre, eu tava assistindo. Se eu começava a assistir uma série, eu não parava até terminar. Mesmo que às vezes eu fosse até de madrugada, às vezes eu tinha um tempinho livre com a minha família e na verdade assim, eu ficava ali mas querendo assistir o dorama. Se eu tivesse uma festa de aniversário de algum familiar para ir, eu ia, mas assim, com o coração querendo ficar em casa e assistir o dorama. E isso foi consumindo assim a minha vida. E então Deus começou a me incomodar. Na verdade, assim, não incomodar, porque o Espírito Santo ele não é incômodo, né? Deus começou a me alertar que aquilo estava tomando o lugar de Deus no meu coração. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar por quê que isso estaria tomando o lugar de Deus no meu coração. Talvez alguém se identifique comigo, né? Eu sempre tenho o meu momento de oração de manhã e à tarde eu tenho o encontro com Deus, que eu chamo, que é o meu, eu sempre tenho um horário marcado com o Espírito Santo e aonde eu estiver, eu paro aquele momento, eu oro, eu converso com Ele, eu adoro Ele, eu elogio Ele, falo o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bondoso, amoroso. E nesses dois momentos, todas as vezes eu ia, nessa época, e até pouco tempo atrás, um coração assim, ai Deus, eu sei que eu vou, né? Eu te amo, Senhor, mas ai que termine logo pra mim poder assistir meu dorama, pra mim ler meu livro de romance. Eu preciso terminar aquela história, eu preciso saber o que vai acontecer. E eu ficava assim, e aquilo Deus começou a me mostrar que estava tomando o lugar de Deus no meu coração. E o que toma o lugar de Deus no nosso coração é um ídolo, né? E todos nós cristãos sabemos que Deus abomina a idolatria. Seja ela para objetos, deuses feitos por mãos humanas, pessoas, animais, amizades, rede social, celular, tudo que você não consegue ficar sem é um ídolo no seu coração. Então Deus começou a me pedir aquilo. Renuncia esses doramas, renuncia esses livros, porque não tá te fazendo bem. Eu falava, o quê? Isso não é Deus. Como assim? Por que Deus estaria me pedindo isso? Não tem nada de errado, não tem nada explícito. Mesmo os livros não tinha nada de explícito. Não é o Senhor que está me pedindo isso. Só que daí, toda vez que eu ia assistir, toda vez que eu ia ler, eu ficava incomodada, eu não tinha mais a paz para assistir, para ler. E eu falei, meu Deus, não é possível
que isso é o Senhor me pedindo para renunciar a única coisa que eu tenho, que eu faço de legal, assim, na minha vida, assim, de entretenimento, que eu não tenho um hobby. O único hobby que eu tenho é assistir meus doramas e ler meus livros. E ler é uma ótima coisa, ler faz bem pro cérebro, né? E Deus começou a me mostrar como eu ia pro meu lugar secreto com o Senhor com pressa para terminar logo, como eu deixava de dar atenção pro meu filho para poder ler logo, para poder assistir logo, como eu fazia as coisas tudo correndo dentro de casa para poder ir logo assistir meu dorama, como eu deixava de querer ir para a igreja muitas vezes ou me arrumava em cima da hora para poder terminar aquele episódio. E o Senhor foi me mostrando como aquilo estava tomando o meu coração, como aquilo estava tomando o lugar de Deus no meu coração. E aqui você pode citar várias coisas, né, que tá tomando o seu coração. Se você olhar no seu celular, quanto tempo você tem ficado na rede social e quanto tempo você tem dado ao Senhor. E Ele já tem te pedido, desativa esse Instagram, sai da rede social, coloca um limite de tempo, para de ouvir tantas pessoas. Ou então outras coisas, né? Outras espécies de livros, amizades que o Senhor já pediu para você renunciar e você tá colocando ela acima de Deus, pessoas, né? Namoros que o Senhor já te pediu para renunciar. Tantas coisas, né? Que a gente acha assim que por não estar sendo pecado, nós não precisamos renunciar. E aqui o Senhor foi me mostrando, sabe? O quanto aquilo estava me deixando fragilizada, o quanto estava alimentando muito mais a minha carne do que o meu espírito. E, consequentemente, aquilo estava me fazendo voltar a pecar em algumas coisas que eu já tinha sido liberta. Porque, assim, quanto mais a gente alimenta a nossa carne, mais enfraquecido fica o nosso espírito, né? Quem você tem alimentado mais? A sua carne ou seu espírito? E aí Deus começou a falar no meu coração. Quanto tempo eu dedicava pra... Imagina só, né? Pra quem assiste dorama sabe que um episódio às vezes tem 1 hora e pouco de dorama. E eu assisti assim, ó. Mas 1 hora e pouco de leitura da Bíblia, meu Deus, era um sacrifício. 1 hora e pouco orando, falando com o Senhor, era o maior sacrifício do mundo. E aí eu fui entendendo, e aí eu fui vendo a artimanha do inimigo usando isso. Porque nem tudo que é lícito é pra gente fazer. O que o inimigo fazia comigo e eu aceitava, porque ele propõe, mas a gente que aceita, é a gente que faz, a gente que executa. Eu perdia muito tempo alimentando a minha carne, ficava enfraquecida, então a minha carne estava muito mais forte que o meu espírito, consequentemente eu voltava em pecados que eu já tinha vencido, que o Espírito Santo já tinha me ajudado a vencer. E aí eu perguntava, meu Deus, por que eu tô fazendo isso de novo? Mas eu não tava alimentando meu espírito, eu não tava deixando meu espírito mais forte, mais perto de Deus. Não, eu tava deixando a minha carne mais forte. E consequentemente, é claro que a carne ia vencer a batalha. Eu não tava percebendo isso. Então eu parei de assistir doramas e eu fui pros meus livros de romance. Não, ler é muito bom. O Senhor não vai me pedir pra ler, não tem nada nesses livros aqui, não é aqueles livros que tem hot, não tem nada explícito nesses livros, são livros bobos assim, né? Só tem romance mesmo, aquela conquista, aquele amor, se conhecer, aquela coisa assim. E aí Deus foi me quebrando também, que não era mais pra mim ler. E isso foi, gente, um processo gradual, assim, ó. Cada dia eu me sentia mais incomodada de ler, cada dia eu me sentia mais que eu tava desagradando ao Senhor. E aí Deus começou a me mostrar. Um dia eu li uma frase que dizia bem assim: tudo aquilo que você não consegue deixar é um ídolo. Tudo aquilo que Deus te pede, você é um ídolo no seu coração. Então hoje, talvez você pode fazer uma análise com você mesmo. Deus tá me pedindo isso aqui. Nossa, mas tá tão difícil de deixar. Isso aqui já tá se formando um ídolo no seu coração. E já tá te afastando do Senhor. E você tá alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. Consequentemente, você vai perder as batalhas. Porque se você não tiver com o seu espírito fortalecido, a sua carne sempre vai querer as coisas da carne. Nunca vai fazer, olha, você tem que orar mais, hein? Você tá assistindo muito, você tá ficando muito no celular. Não, quem faz isso é o Espírito Santo através do nosso espírito. Eu achando aquilo ali assim, não, o Senhor não vai me obrigar, não vai pedir os livros pra mim. Eu vou continuar lendo, né? E aí um dia eu tive um sonho. No sonho, eu tava sentada no meu sofá, lendo o livro, né, de romance, e o meu esposo do meu lado, e a pombagira do lado de fora, na janela, e ela soprava várias setas no meu ouvido e várias setas no ouvido do meu marido. E ali Deus me revelou no sonho que eu estava, através da idolatria
nos romances, de querer ficar nesse conto de fada, eu estava abrindo uma legalidade para que a pombagira tivesse acesso ao meu casamento, à minha família, nos afastando, trazendo divisão sobre a minha casa. E outra coisa que o Senhor também me mostrou através desse processo todo, né, que eu constantemente tenho que lutar contra isso. Você já percebeu que quando a gente tem esse vício de assistir algo, ou de ler algo, de passar o tempo, né, através de Reels ou qualquer outra coisa na rede social, nós não paramos para pensar na nossa vida, para refletir na nossa vida? Vamos supor, você teve um dia ruim no seu trabalho, ou seu casamento está ruim. Em vez da gente parar para refletir, olha, Senhor, ai, não tô gostando disso aqui, e refletir mesmo, assim, que Deus quer que a gente reflita o que tá ruim, o que nós podemos melhorar, o que nós temos que pedir para Deus mudar no nosso marido, na pessoa que a gente precisa, no nosso chefe, na nossa vida, né, nas nossas finanças. Aí o que a gente faz? Eu vou sair da minha realidade, eu preciso de algo para me distrair. Eu fazia isso. Ah, não tá bom o meu casamento, eu vou ir pro dorama, porque lá é tudo lindo, é tudo perfeito, né? E daí você começa a comparar. Olha, meu marido não faz isso, meu marido não me carrega no colo. E sabe assim, aquela coisa de dorama mesmo? Quem assiste dorama sabe como é que é. Ou então um livro de romance que geralmente é escrito por mulheres. Os homens dos livros de romance são escritos por mulheres, a maioria deles, né? Se não todos. Então, assim, a gente começa a viver uma realidade paralela que não vai condizer com a nossa realidade. E a gente começa a comparar o marido, a olhar só para aquilo que ele não tem, em vez de olhar aquilo para aquilo que ele tem, né? Então, Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu confesso para vocês que não foi fácil renunciar. Eu confesso para vocês que às vezes, assim, eu tô num momento ruim, eu tô triste, eu só queria algo para sair dessa realidade. E aí Deus começou a me mostrar, não, filha, não é sair da realidade, não é buscar algo para tapar esse buraco, é buscar a minha presença, para que eu mude a sua realidade, para que eu venha assim a transformar aquilo que tem te entristecido, aquilo que tem te desagradado. E aí eu falei, Senhor, tá bom, Deus. Então eu vou renunciar meus doramas. E aí eu ficava assim, gente, olha só o que eu fazia. Eu ficava assim, tá bom, Deus. Então eu vou só terminar esse dorama aqui e eu vou renunciar. Aí eu assisti esse dorama, aí apareceu outro dorama novo em lançamento. Aí eu falava assim, Senhor, eu vou assistir só mais esse. E aí eu renunciei. Não, agora é o último, o senhor sabe, né? Agora é o último. E eu fazendo, aí tá, renunciei os doramas. Renunciei os doramas, falei, não, é o último que eu vou assistir, e realmente foi o último. Mas isso até o último foi vários doramas que eu tentei me enganar, que seria o último. Mas veio o último. Tá. Nossa, me senti muito bem. Parecia assim que eu tinha tirado um peso das minhas costas. Só que daí eu pegava e ia ler livro. E aí Deus começou a me pedir os livros também. Eu falava, não, Senhor, só mais um livro então. Só mais um livro, porque é meu passatempo, que eu tô fazendo mal a ninguém. Não, mas aí Deus falava, tá tomando seu coração, tá tomando seu tempo de me buscar, tá tomando seu tempo de buscar que eu mude a sua realidade, tá tomando seu tempo de buscar que eu mude o seu marido, tá tomando seu tempo de orar para que eu transforme a sua vida, para que eu faça um milagre na sua vida, para que você seja mais íntima de mim, para que você tenha experiências comigo. E é isso que o diabo quer, vai nos distraindo, distraindo, e a gente vai perdendo o tempo de plantar a nossa semente, de colher lá no futuro aquilo que o Senhor quer que a gente colha. Só que chegou um dia que eu renunciei. Eu fiz um propósito com o Senhor, falei, Deus, eu entrego tudo pro Senhor. Eu não vou mais assistir dorama, eu não vou mais ler livros de romance, e confesso que na hora foi muito difícil, só que eu senti uma paz depois que eu fiz isso. Quem já teve essa experiência com o Espírito Santo sabe que quando ele te pede uma coisa, você não entrega naquele momento, e depois você entrega aquilo, é uma paz maravilhosa. É você saber que você está de acordo com a vontade de Deus para sua vida. É você saber que você está obedecendo. O Senhor tem promessas lindas para quem é obediente. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Mas se nós estamos idolatrando algo, se nós não estamos obedecendo, mesmo que seja uma coisa mínima, que para alguém talvez que você conheça, é uma coisa boba, até parece que Deus vai pedir isso. Por que Deus se importa com isso, né? Alguma pessoa pode te falar isso, ou então alguma pessoa que tá assistindo esse vídeo pode achar, Deus não vai me pedir, Deus nunca ia pedir isso, pra que Deus ia querer isso? Mas o Espírito Santo conhece o seu coração. O Espírito Santo conhece e sabe aquilo que tem te afastado da presença, aquilo que tem te afastado do propósito que ele tem para sua vida, aquilo que tem te afastado de ter mais intimidade com o Senhor. Ele sabe, mesmo que seja pequeno para as outras pessoas, você sabe que é difícil renunciar.
mas vale a pena renunciar. Vale a pena entregar no altar do Senhor aquilo que para você talvez era uma coisa boa, talvez era uma amizade boa, talvez era uma companhia boa, talvez era algo que você assistia bom, mas estava tomando o lugar de Deus no seu coração. Estava guiando mais as suas decisões do que a palavra do Senhor. Estava te influenciando mais do que a palavra do Senhor. Então eu entreguei totalmente a Deus. Confesso para vocês que depois que eu entreguei, eu ainda caí de novo e voltei a ler os livros. Eu tive outro sonho, onde o Senhor me mostrava Pombagira me entregando algo pela boca. E aí ela falava assim, no sonho ela falava assim, eu só assisto isso porque o meu marido não faz. Eu só faço isso porque tal pessoa não faz. Eu preciso disso para ter um pouquinho de alegria. Ela me entregava a mesma desculpa que ela pegava da boca dela, ela entregava na minha boca. E eu acordei. Deus me deu discernimento que nessas desculpinhas, como o meu marido não é muito romântico, eu amo o romance, eu amo essa parte, eu amo essa doçura, eu amo esse passatempo, são coisas leves, essas desculpinhas que a gente acha que vem da nossa mente, mas que são setas que o próprio diabo joga na nossa mente, pra gente não renunciar, pra gente não viver o que o Senhor tem pra nossa vida. Então eu tava distraída, totalmente distraída com doramas, com livros. Eu ocupava todo o meu tempo vago com isso e deixava de plantar as sementes que o Senhor já tinha me ordenado a plantar. Às vezes o Senhor tá te cobrando para você ler mais a Bíblia. Por quê? Porque Ele quer que seu espírito esteja mais forte, para que você vença esse pecado, para que essas brechas sejam fechadas, para que o inimigo não tenha mais acesso na sua vida, no seu casamento, na sua casa. Às vezes o Senhor diz, planta a semente do estudo, estuda porque eu tenho um concurso para você lá na frente, eu tenho um trabalho para você lá na frente, eu tenho uma oportunidade para você lá na frente, eu preciso que você esteja preparada. Mas você tá ali intertida com aquela distração que tá te tirando do propósito que o Senhor tem para você. E aí, se passar o tempo e chegar o dia do cumprimento e você não estiver preparada, o Senhor não vai te dar algo que você não está preparada. O Senhor quer que você se prepare. O Senhor quer que você esteja pronta para receber aquilo que já está pronto. O Senhor não está arrumando uma situação para te entregar, não. É você que está sendo arrumada para Ele te entregar algo que já está pronto. E foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Então hoje, talvez Deus está te pedindo para renunciar a algo, eu não sei o que é, pode ser a mesma coisa que era essa distração, esse entretenimento, né, esse romance de querer fugir da realidade, de querer viver uma realidade paralela, em vez de lutar pela realidade que eu queria que acontecesse na minha vida, em vez de plantar as sementes que o Senhor tinha para minha vida, eu estava ali, perdida, totalmente com uma venda assim, ó, nos olhos. É só mais uma hora, e quando veio eu tinha assistido 12 horas de dorama, perdido 12 horas na minha vida, geralmente são 12, 16 episódios, ou então um livro, 400 páginas de livro, 300 páginas de livro, e aquilo ali o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe. E aí Deus foi falando assim comigo, sabe? É uma coisa que eu lembrei agora que eu também queria falar aqui. Quando o Senhor te pede algo para renunciar, é para o seu bem, é para o seu bem, não é para o bem de Deus. Se você renuncia ou não, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Deus que criou os céus e a terra, que vai voltar, sabe assim? Ele continua sendo Deus. Mas se Ele está te pedindo para renunciar a algo, é para o seu bem, que talvez hoje você não está vendo o porquê, mas a fé é isso, é obediência, e eu te garanto que obedecer ao Senhor, mesmo que nos mínimos detalhes, mesmo que seja coisa desse tamanho aqui, vai valer a pena renunciar, vale a pena obedecer, a paz que o Senhor nos dá, as brechas que Ele fecha, o inimigo não tem mais acesso quando a gente obedece, porque desobediência é pecado, gente, Deus quer que a gente obedeça, e a partir do momento que a gente declara que Jesus é o nosso Senhor, e o nosso Salvador, Senhor é o que? É mandar na nossa vida, é a gente fazer o que Ele diz para fazer. O Senhor é tão maravilhoso que o que Ele mandar nunca vai ser para nos prejudicar. O que Ele pedir, a renúncia que Ele pedir vai ser sempre, sempre, sempre para o nosso bem. Então hoje, eu quero só deixar uma palavra aqui, que está em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto,
também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que nós, não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém, aleluia, glória a Deus. O Senhor venha falar ao seu coração e que você veja e se lembre que nada que a gente renuncia aqui vai se igualar ao sacrifício de Jesus por nós. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você puder, compartilha com alguém que você acha que está precisando. E agora eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento para essa pessoa que está assistindo esse vídeo até aqui. Pai, ela, assim como eu, Senhor, precisa renunciar a algo que está afastando ela do Senhor. Ela precisa renunciar a algo que o Senhor tem pedido no coração dela. Pai, e eu sei que o Espírito Santo não incomoda ninguém, mas ele convence que essa renúncia vai ser para o bem dela e não para o mal. E eu sei, Pai, que o Senhor tem pedido isso, porque o Senhor ama essa pessoa. Ajuda ela, Senhor, a renunciar aquilo que tem afastado ela do Senhor, da sua presença, do secreto com o Senhor. Deus, dá força para ela, para que ela permaneça firme na tua presença. Espírito Santo de Deus, ajuda ela nesse momento. Assim eu te peço, Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.